Processo é fraudulento. Eu falo isso tranquilo, sem medo de errar. O IP pode ser mais barato que o Pinos mesmo. Impossível. Só tem uma explicação. Roubo. Por que eu digo que a madeira da Amazônia, 99% é ilegal? Boa, vai lá. Por quê? O que você precisa para produzir madeira? Primeiro, você tem que ser dono de uma área que tenha madeira, ou você tem que ter autorização de alguém que tem essa área e te autoriza, né? Foda da madeira também é que se você chega numa área que não tem madeira, pra você ganhar dinheiro com madeira, meu irmão, tu planta, tu espera tempo espera 500 anos. É, entendeu? Pô, não é... É igual... Não dá pra você fazer isso de forma industrial se a gente tá falando de madeira, a gente tá falando de IP, de maçaranduba, etc. Não tem como. Não tem como. A única forma seria o manejo, que é tirar de forma muito gradual. Isso não é respeitado. Nesses processos eu analisei e vi. Então, você precisa de uma área. Já começa a fraude nisso daí. As áreas não são daquelas pessoas. Quando você vai ver, é tudo fraudado. As áreas são da União. As áreas são da União. E tem uma lei... Aí é o quê? É grilagem de terra. Acampamento não, mas terra indígena. Não, o primeiro passo é conseguir o DOF, o Documento de Origem Florestal. Então tem que fazer um processo, né? E nesse processo tem que se dizer que você é dono de determinada área. Tá. E aí o cara declara, sou dono da área tal. As coordenadas tais... Mete esse caô. E a lei 11.259, ela foi criada para dar terras a pessoas que habitam a Amazônia de forma costumeira. Mas tem que ocupar a área até 22... Já está na área em 22 de julho de 2008. E teve um caso, que a gente brinca até que a gente botou o nome de Mogli. Uhum. Porque o sujeito fez isso no processo, disse que ocupava a área desde 2004, mas nasceu em 1996. Você está entendendo o nível de fraude? O cara tinha 8 anos. Aí tu pega imagem de satélite da época, de 2004. Selva fechada. O Mogli, mano. Não tem outra explicação. Nenhuma exploração ali. Sabe, você olha no satélite, imagem de alta resolução, nenhuma, não se tirou uma árvore dali, mas se gerou 10 mil metros cúbicos de DOF. Que documentou uma madeira, sabe lá Deus de onde. Pro leigo, 10 mil metros cúbicos. Isso que eu ia explicar. Pensa num caminhão maior que você já viu aí na rua. Carrega no máximo 40 metros cúbicos. Nossa! Tá bom. Entendeu? Essa sala aqui deve ter 40 metros cúbicos. Essa sala aqui, 40 metros cúbicos. Eu falei em 10 mil metros cúbicos. Caralho, mano. Quando a gente fala assim, 500 hectares de floresta foram derrubados. 1 hectare são 2 campos de futebol oficial, tamanho oficial. Que é 100 metros por 100 metros. O campo é 100 por 50, são 2 campos. Aí você imagina, 1000 campos de futebol desmatados. E teve uma reunião com os embaixadores europeus no Brasil, lá em Manaus, que me chamaram para palestrar. Não sei porquê. Porque, pô. E eu falei, eu abri um verbo com eles. Falei para eles o seguinte: vocês, quando vão comprar carne brasileira, o regulamento europeu 1760 de 2010, ele traz 300 artigos. Pô, super rigoroso na origem. Na cadeia de custódia, o boi saiu daqui, bota brinco no bicho para ir para a Europa, tem que ir com passaporte e blá, blá, blá. Tá escrito passaporte. É um negócio sério. Ok, eu não sou contra, entendo. Agora, quando a gente vai olhar a importação de madeira brasileira, floresta tropical de modo geral, cara, é um regulamento, 910, com 20 artigos, que o importador europeu só tem que declarar de quem comprou na primeira vez que ele importa, depois não precisa fazer mais nada. Não tem controle algum. Ou seja, se preocupa mais com os bois do que com as árvores. Isso é um motivo lógico também. É lógico que é. Claro que é. Não, mas nós estamos falando de 2 motivos diferentes. Não, estamos falando mesmo. Você está falando do motivo econômico. Porque o nosso, eu imagino, o nosso boi, essa soja entra lá como concorrência para a economia europeia. E nossa madeira entra como insumo para a economia europeia. Insumo. Ou seja, o desmatamento da Amazônia gera emprego na Europa. Você está entendendo? Olha que louco. A madeira sai com processamento básico, primário, pranchão. Chega lá e vira móvel.
Por que não existe uma indústria moveleira na Amazônia? Já para pensar nisso? Porque a gente tem que pensar em Amazônia, nós aqui do Sudeste, e lembrar que existem milhões de brasileiros vivendo na Amazônia e que eles têm todo o direito de ter o mesmo acesso à informação, à qualidade de vida que os restantes brasileiros. Né? Então a gente tem que criar viabilidades econômicas. Mas o que a gente faz hoje com a madeira é que só se aproveita 25% da tora, cara. Só se aproveita 25% da tora. Da árvore, acho que 10%. O resto vira resíduo que fica no Brasil. E vai lá para fora a madeira. E eu cheguei para os embaixadores europeus e falei assim, no caso deles, eucalipto. Vocês nunca acharam estranho, não? Que vocês estão comprando o preço do IP na Europa está quase igual ao do eucalipto, que leva 5 anos? Vocês nunca atentaram para isso? Então, assim, é muito cômodo. Como é que foi a reação deles? Nossa! Não, tentou argumentar, falou, não, é porque um é comida. Eu falei, não, nós estamos falando de preservação da Amazônia. Não estou discutindo a responsabilidade do Brasil, que é a maior de todas. Não é isso. Mas sempre foi consenso também que o mercado consumidor tem responsabilidade. E números da Interpol é que o mercado ilegal de madeira no mundo movimenta 153 bilhões de dólares por ano. Dá para comprar quantos deputados com isso daí? Quantos ministros no meio ambiente? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É mesmo. E organização criminosa, ela não tem preconceito com dinheiro sujo. Pode ser de vários... inclusive a máfia italiana atuou também em crimes ambientais. Em Palermo, as autorizações em locais históricos, em áreas de preservação, quem controlava era a máfia. O Ricardo Salles, em São Paulo, ele teve lá um processo na justiça que era muito parecido com o que acontecia lá. Eu queria fazer em larga escala na Amazônia, que eram autorizações que iam além do que era permitido na legislação ambiental. Só que na Amazônia é mais espaço, né, para se fazer isso em larga escala. Mas por que, voltando, por que a madeira é ilegal, 99% é ilegal? Tá, aí a terra não é do cara. Já começa mentindo sobre isso. Segundo principal insumo para se ter madeira, energia elétrica. Energia elétrica. Mandei um ofício, quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, mandei um ofício, um e-mail para a Amazonas Energia, a concessionária de fornecimento de energia elétrica. É como se fosse a Enel daqui. Isso, exatamente. Perguntando o seguinte, quantas unidades consumidoras de energia elétrica, tipo madeireira, existem no Amazonas? Lembro de cabeça. 1.913. Tipificado como madeireira. Tá bom. Qual o valor da dívida? 22 milhões. Quantas liminares da justiça proibindo a empresa de cortar a energia, mesmo com ausência de pagamento? 69 liminares da justiça. E vários flagrantes que nós fazíamos, sempre encontrávamos nas madeireiras furto de energia. Em uma nós encontramos, os caras tiraram o transformador da rede e colocaram dentro da madeireira. Famoso gato. Esse aí é um gato de alto padrão, inclusive, uma onça, né? Uma onça. Na Amazônia tem muita onça. Tem muita onça, né? E depois, a mão de obra. Mão de obra volta quase sempre sem os direitos trabalhistas respeitados, às vezes em situação análoga à escravidão, principalmente no início. Então você imagina, alguém que queira produzir madeira dentro da lei. Tá madeira fudido, de lei. Competir, porra. Não tem como. E eu não estou nem falando da questão do inventário florestal que tem que ser feito. O que é inventário florestal? Se você é dono da área, inventário florestal. Você é dono daquela fazenda. Quanto que tem de IP dentro dessa fazenda? Quanto que tem de maçaranduba? Eu tenho que quantificar isso para autorizar. Isso tem um engenheiro florestal que vai lá e vai fazer esse inventário florestal. Né? E no Amazonas, que é o maior estado brasileiro, 80% dos planos de manejo eram assinados por menos de 10 engenheiros. Não faz o menor assim. É um esquema muito fechadinho, né? E é humanamente impossível fazer isso. E você pegava inventários idênticos nos processos. Eu, pessoalmente, entre Roraima, Maranhão, Amazonas, eu devo ter analisado uns 1.000 processos em 10 anos. O pessoal todo junto, uns 10 mil. E a gente brincava, quem achar um processo sem fraude ganha o prêmio. Nunca. E aí quando vinha... Você está falando que 100% dos processos... Não é 100%, lógico que não.
Mas, cara, 99. eu nunca encontrei um. Sabe? Então, isso quer dizer... É aquela pergunta, você está fazendo a primeira pergunta que eu vi fazendo uma vez pro Sacani. Existe vida extraterrestre? Pelo tamanho do universo, veja bem, é possível, cada estrela, mas eu nunca vi. Entendi. Caralho, tem madeira honesta na Amazônia? Deve ter. Em tese. A Amazônia é grande pra caralho. Em tese, talvez até. Porra, mas isso, cara, como é que pode ser esse o cenário? Num país que se porta como, ou que deveria se portar como um país sério. Porque assim, o que você está me falando é que todo um mercado, quem está regular é exceção. Exatamente. Como é que pode uma coisa dessa ser possível, cara? E assim, suponho que não se tornou isso nos últimos 4, 5 anos. É uma parada mais antiga. Significa que vem de outros governos, que vem de outras gestões e tudo mais e tal. Eu falei isso no Roda Viva, quase me apedrejaram, né? Sim, com certeza. Pô, cara, é aquilo que eu falei. A verdade é a verdade. O problema não começou há 4 anos. Piorou bastante, sim. O problema se arrasta. Se a gente for ver, isso eu falei lá para os embaixadores, começou com o pau-brasil. Eu falei, o ipê é a terceira espécie de árvore que vai ser extinta ou vai ficar próxima da extinção para atender uma demanda europeia. Foi o pau-brasil, depois foi o mogno e agora o ipê. O ipê estava na lista de espécies protegidas e te retiraram da lista para facilitar a exportação. Então nós temos uma urgência em proteger as árvores da Amazônia. Porque protegendo as árvores, nós protegemos a fauna, nós protegemos o clima, as chuvas no Sudeste. Então é uma questão não é de ambientalismo só, de amor à natureza. Se a pessoa não tem sensibilidade para a natureza, pense que aquilo é um bem público. Aquilo pertence ao Estado brasileiro, ponto. Ele não pode ser furtado, roubado, usurpado. Mas o Saraiva...